A Bíblia é clara ao destacar certos pecados como uma afronta direta à santidade de Deus. Quando o assunto é pecado sexual, a gravidade parece aumentar ainda mais. Desde os tempos antigos, essas transgressões têm sido responsáveis por severos juízos divinos. Cidades como Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo, famílias foram destruídas e impérios ruíram. Apesar desses exemplos históricos, a humanidade continua repetindo os mesmos erros. Mas o que a Bíblia realmente considera como pecados sexuais? Será que toda relação fora do casamento é condenada? Existe algum pecado mais grave que os outros? A resposta pode surpreender você. Hoje vamos explorar 4 pecados sexuais que a Bíblia condena, e o último deles é o mais assustador de todos, com consequências que podem afetar gerações inteiras. O propósito divino para a sexualidade, antes de mergulharmos nos 4 pecados, é crucial entender que Deus criou a sexualidade como algo puro e sagrado. Desde o início, o plano divino era que a intimidade sexual ocorresse dentro do casamento, uma aliança entre um homem e uma mulher. Em Gênesis 2,24, a Bíblia estabelece a base do casamento e define os limites da sexualidade segundo a vontade de Deus. No entanto, ao longo da história, a humanidade tem distorcido esse presente divino, transformando-o em um instrumento de degradação moral. O apóstolo Paulo alerta sobre a seriedade desse assunto em 1 Coríntios 6,18, afirmando que a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. O adultério, um pecado que destrói lares, o adultério é um dos pecados mais devastadores, capaz de destruir famílias e quebrar laços sagrados. Nos 10 mandamentos, Deus ordena: não adulterarás, Êxodo 20,14, Jesus elevou ainda mais esse padrão, declarando que até mesmo um olhar impuro já é considerado adultério aos olhos de Deus. Mateus 5,28. A história do rei Davi e Batseba é um exemplo marcante das trágicas consequências desse pecado. O adultério não só destrói a confiança entre os cônjuges, mas também afasta a pessoa da presença de Deus. No entanto, há perdão para aqueles que se arrependem verdadeiramente, como Jesus demonstrou ao perdoar a mulher flagrada em adultério. João 8,11. A fornicação, um pecado amplamente aceito, a fornicação, ou relações sexuais fora do casamento, é um pecado que se tornou cada vez mais comum e aceito na sociedade moderna. Diferente do adultério, que envolve a quebra de um pacto matrimonial, a fornicação refere-se a qualquer relação sexual antes do casamento. A Bíblia trata esse pecado com seriedade, alertando que ele banaliza o dom sagrado da intimidade e traz consequências espirituais, emocionais e físicas. Em 1 Tessalonicenses 4,3, Deus chama seu povo para a santificação, enfatizando a importância de se abster da fornicação. Prostituição e luxúria, pecados que corrompem a sociedade, a prostituição e a busca descontrolada pelo prazer, são práticas que a Bíblia condena veementemente. Esses pecados não só destroem a santidade do corpo, mas também levam à idolatria e à degradação moral. O livro de Provérbios 7 descreve a prostituição como uma armadilha mortal, capaz de levar muitos à ruína espiritual. A luxúria, por sua vez, cria um ciclo vicioso de vazio e dependência, afastando as pessoas da presença de Deus. No entanto, há esperança para aqueles que buscam redenção, como Paulo lembra em 1 Coríntios 6,11. Incesto e bestialidade. Os pecados mais graves, o incesto e a bestialidade, são considerados os pecados sexuais mais graves na Bíblia, classificados como abominações. O incesto ocorre quando parentes próximos têm relações sexuais, enquanto a bestialidade envolve relações com animais.
Essas práticas distorcem completamente a ordem estabelecida por Deus e trazem consequências físicas e espirituais devastadoras. Em Levítico 18, Deus adverte contra essas práticas, e na lei mosaica, a bestialidade era punida com a morte. Apesar da gravidade desses pecados, há perdão para aqueles que se arrependem, como ensina 1 João 1,9. Reflexão final: estamos repetindo a história? Ao examinar esses 4 pecados sexuais, é inevitável perguntar se o mundo de hoje está seguindo o mesmo caminho das civilizações que foram julgadas por Deus. A imoralidade sexual não só é aceita, mas também celebrada em nossa sociedade. No entanto, a Bíblia nos alerta que a normalização do pecado leva à corrupção e ao juízo divino. A história de Sodoma e Gomorra serve como um aviso poderoso. Apesar disso, Deus continua oferecendo perdão e uma nova vida em Cristo Jesus. Se este estudo tocou seu coração, não se limite ao conhecimento, aproxime-se de Deus, busque restauração e compartilhe essa mensagem com outros. Vivemos tempos proféticos, mas ainda há esperança para aqueles que escolhem viver segundo a vontade de Deus. A Bíblia é clara sobre os perigos dos pecados sexuais, mas também oferece esperança e redenção. Não ignore essas advertências. A escolha é sua, seguir os caminhos do mundo ou viver de acordo com a vontade de Deus. Chegamos ao final de mais um vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe este espaço de aprendizado bíblico com seus amigos e familiares. Juntos vamos contribuir para o crescimento do povo de Deus. Deus abençoe a todos.